Não tem jeito, a nossa vida hoje acontece pelas telas. Há muito tempo eu debato calorosamente com os meus amigos sobre o nosso tempo diante de diferentes telas, como a do celular, a do computador e a da televisão. A gente não desgruda desses dispositivos de vidro, plástico e metal, e cada vez mais a gente depende deles para quase tudo. Você possivelmente até dorme com um deles a seu lado. Sempre fui um defensor de um uso amplo, mas consciente da tecnologia. Alguns amigos torciam o nariz para isso, diziam que deveria ser limitado, e uns poucos eram até bastante críticos ao crescente espaço que a tecnologia digital ocupa em nossas vidas. Bem, o debate sempre foi saudável. Mas aí chegou a pandemia do Covid-19 e o distanciamento social e tudo mudou. Passamos a depender das telas para viver nossas vidas, não? Mesmo no que antes a gente fazia sem elas. Será que a gente está exagerando? Existe um limite saudável para essa exposição? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Já se vão 4 meses de distanciamento social por conta do Covid-19. Por mais que a economia esteja reabrindo aos poucos, muita coisa já mudou de uma maneira definitiva. Alguém aí tem alguma dúvida disso, não? Muitos comportamentos e muitos aprendizados desse tempo de pandemia vão permanecer para além dela, não? Por exemplo, você conseguiria dizer quanto tempo você ficava diante de uma tela, qualquer uma dessas telas, antes da pandemia e quanto que você fica agora? Até o ato de nos encontrarmos com os nossos amigos, nossos familiares, tem acontecido dessa forma. Chamadas em vídeo por WhatsApp, por Zoom, Skype, Hangouts se tornaram totalmente comuns, não? Happy hours agora são à distância, cada um bebendo em sua casa sua bebida preferida, mas todo mundo conversando animadamente pelo mosaico do Zoom. Não? Até aniversários agora acontecem assim, né? E paradoxalmente, muitas pessoas que não viriam a nossas festas agora comparecem a esses eventos online. Não? Até mesmo porque algumas moram em outras cidades e até em outros países. Trabalhar em casa também é outro grande exemplo, do qual a gente já debateu longamente aqui nesse mesmo espaço. Né? Antes da pandemia, a maioria das empresas torcia o nariz para o home office, dizendo que ele não era produtivo. E agora, veja só, muitas fazem planos para diminuir o tamanho de seus escritórios, pois vão fazer o rodízio entre os funcionários trabalhando no local e aqueles que ficarão em casa. Né? Outra coisa que também a gente já debateu bastante aqui é o estudo online. Né? Com as escolas fechadas, os alunos passaram a ter aula em casa. Né? Se isso é motivo de grande estresse para alguns pais, não, para alguns alunos do ensino superior, a nova modalidade é vista com bons olhos e até preferível, né? Pelo menos em alguns casos. As telas invadiram também a nossa maneira de, enfim, de nos divertir, de comprar, de namorar, enfim. Parece que a vida agora cabe naquele retângulo, né? Mas será que isso é saudável, né? O fato é que a gente não teve opção, né? A gente teve que se adaptar na marra, né, em poucas semanas a isso tudo. Ninguém esperava por isso, ninguém planejou isso. Foi tudo muito rápido, não? Por isso algumas pessoas e alguns negócios se adaptaram de uma maneira melhor que outros, não? Os que se deram bem são justamente aqueles que já usavam mais o meio digital. Para essas pessoas e para essas empresas, a coisa apenas, enfim, se intensificou. Né? Ou seja, os recursos do meio digital, que são representados pelas telas, não são uma tremenda oportunidade. Não resolve tudo, mas ajuda muito. Não? A gente precisa, então, de planejamento e de um uso consciente. Não? Estava pensando nesses dias no desenho animado Os Jetsons. Né? Muito das suas vidas, dos personagens lá do desenho, acontecia por telas. Não? Isso parecia ser algo tão trivial para eles. Não? Inclusive, muitas das coisas que a gente está vendo hoje, agora, nesse momento. Né? Mas em 1962, quando a animação foi lançada, tudo aquilo era ficção científica total. Né? E todo mundo queria, almejava, né, aquele futuro brilhante. Né? O que tornava aquilo natural é que, pelo jeito, não, tudo havia sido feito com planejamento, e a sociedade, aquela sociedade do desenho, teve tempo para absorver bem aquelas novidades. Não? E aí está a diferença justamente entre eles e o que a gente vive hoje. Não? E justamente aí está
o caminho que a gente deve buscar. Apesar de tudo isso estar nos sendo imposto, não, a gente não deve ser nem deslumbrado diante da tecnologia e nem reacionário ao seu uso. Não. A tecnologia ela é só uma ferramenta. Não existe tempo mínimo e tempo máximo para estarmos nas telas. Não existe bom uso e bom senso. A gente tem que aproveitar todos os recursos que elas nos oferecem. Claro que sim, né? Mas ainda há muitas coisas que a gente pode fazer sem elas, mesmo com umas restrições impostas agora. E a gente não deve abandonar essas coisas. Não? Estamos falando de home office, né, agora há pouco. Não? Será que a gente, por exemplo, não? Será que a gente precisa passar o dia inteiro em videoconferências, em reuniões virtuais, como eu tenho visto acontecer em algumas empresas? Não? Muitas pessoas estão reclamando disso daí. Não? Porque isso aí deixa, no final das contas, as pessoas exaustas no final do dia. Por outro lado, em uma turma atual, em um curso meu na PUC de São Paulo, tem alunos que há muito tempo queriam participar das minhas aulas, mas que não podiam fazer isso antes, porque as aulas elas eram só presenciais, não? E essas pessoas moram em outras cidades. Não? E agora, veja só, tem uma aluna agora no curso que mora em Dubai, não? E que ela fica online das 2 às 5 da manhã no seu horário, 3 vezes por semana, para assistir às minhas aulas. Nesse caso, a tecnologia viabilizou o acesso à educação, pelo menos para essas pessoas. Né? Mesmo quando tudo voltar ao normal, não? Será que a gente vai ser os mesmos? Não? Talvez ainda demore um tempo para a gente voltar a ser como a gente era. Né? Às vezes eu acho até que a gente nunca vai voltar a ser como antes. Isso me faz lembrar de um outro vírus, o HIV, que causa AIDS. Não? Ele mudou a nossa maneira de viver o sexo nos anos 1980, 1990, com os preservativos se tornando onipresentes. Né? Talvez o Covid-19 mude muito de nossas vidas, que passarão a ser feitas mais à distância, mais pelas telas. Né? A Sherry Turkle, que é uma professora de estudos sociais de ciência e tecnologia no prestigioso MIT, o Massachusetts Institute of Technology, ela também é autora do livro Alone Together, algo como Sozinhos Juntos, não, em uma tradução livre. Nesse best-seller, ela afirma que, à medida que a conexão digital com as pessoas aumenta, as vidas emocionais delas não diminuem. Seu argumento é que, apesar de a gente estar constantemente se comunicando com outras pessoas pelas redes sociais, essas trocas acabam não sendo autênticas, não? O que nos leva à solidão. Recentemente, em uma entrevista à CNET, ela disse que agora, quando a falta de contatos presenciais está sendo imposta para todo mundo, não, a gente percebe quanto que eles são importantes. Não? E que, finalmente, quando a gente começar a nos encontrar novamente, não, isso pode ser até uma experiência meio assustadora, não? Mas, segundo ela, quando a gente superar isso daí, a gente vai apreciar muito mais ainda a presença do outro. Até lá, a gente tem que usar as telas com inteligência e critério, né? Sem exageros, mas aproveitando o que elas nos oferecem de bom. Né? E também a gente tem que, de alguma maneira, humanizar isso daí. Né? Dar a elas e ao que a gente faz nelas a nossa cara, o nosso jeito. Afinal, parece que elas se tornaram uma extensão de nós mesmos. Né? E algo disso daí vai permanecer depois da pandemia. É isso aí, meus amigos. Bom, como você e sua empresa têm usado as telas, não? Essa relação é saudável para vocês? Não estão sabendo tirar o melhor disso? Se não estiverem, mande uma mensagem aqui para mim. Vai ser um prazer ajudar vocês a usar os meios digitais de uma maneira produtiva nesse momento de grande transformação. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.